Ataca uma maternidade na região de Zaporizhia, no sul da Ucrânia. Pelo menos 3 civis morreram, incluindo um bebê recém-nascido. O Parlamento Europeu vota a favor de declarar a Rússia como Estado patrocinador de terrorismo. 7 mortos num tiroteio no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Pelo menos 3 civis morreram, incluindo um bebê recém-nascido, num ataque russo a uma maternidade na Ucrânia na manhã desta quarta-feira. Os serviços de emergência adiantaram que a mãe da criança foi resgatada dos escombros. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusou mais uma vez Moscou de espalhar o terror. Segundo Kiev, o edifício de 2 andares foi destruído por mísseis russos na pequena cidade de Vilniansk. A cidade fica a 45 km da linha da frente, no norte da região de Zaporizhia, cuja parte sul está maioritariamente ocupada por tropas russas. Moscou anunciou a anexação deste território no final de setembro. As autoridades da Península Estratégica da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014 e que Kiev prometeu reconquistar, denunciaram um ataque com drones esta terça-feira. O governador instalado pelo Kremlin em Sebastopol, principal porto da Crimeia, indicou que o ataque, atribuído às forças ucranianas, visou uma central elétrica. Mikhail Razvozaev afirmou que 2 drones foram abatidos pelas forças de defesa aérea e que não há danos a registrar, apelando ainda à calma entre a população. As autoridades da Crimeia rejeitaram também relatos de evacuações em curso na península anexada. Notícias falsas, segundo o dirigente da República da Crimeia. Deixem-se guiar apenas por fontes verificadas de informação. Acerca da mobilização e evacuação, confiem apenas na informação vinda de mim, pessoalmente. Estou de serviço em permanência e a população da Crimeia não se deixará enganar. Vamos informar-vos a tempo e honestamente sobre a situação, mesmo sobre o mais difícil ou desagradável. Nos territórios libertados pelas forças ucranianas em Kherson e Mykolaiv, estão em curso operações de evacuação. Uma medida decidida por Kiev face aos receios de que os cortes de abastecimento de água e energia para aquecimento devidos aos bombardeamentos russos tornem insustentável a situação face às condições invernais. O presidente Volodymyr Zelensky anunciou a criação do que chamou de uma rede de 4.000 pontos de invencibilidade para providenciar 24 horas por dia os serviços básicos às populações afetadas. Ataques indiscriminados contra civis ucranianos, bombardeamento de hospitais e infraestruturas por toda a Ucrânia. Estes são exemplos de ataques terroristas, segundo o Parlamento Europeu, que esta quarta-feira votou por larga maioria a favor do reconhecimento de Moscou como um Estado patrocinador de terrorismo. Os eurodeputados querem agora que a Comissão Europeia e o Conselho ajam de forma mais decisiva. Pedimos à Comissão e ao Conselho que desenvolvam instrumentos jurídicos especiais, porque, por enquanto, a União Europeia não tem tal regulamentação, como, por exemplo, os americanos, que têm uma lei especial sobre a designação dos Estados que patrocinam o terrorismo e impõem-lhes consequências. Por outro lado, dizemos que a Rússia deve ser cada vez mais isolada enquanto utilizar tais meios terroristas. A votação pode abrir caminho para que Putin e o seu governo sejam responsabilizados por quaisquer possíveis crimes de guerra. Mas nem todos são a favor de rotular a Rússia como Estado patrocinador de terrorismo. Um eurodeputado da Hungria, cujo governo é um dos poucos que permanecem alinhados com Putin na Europa, diz que o enfoque deve ser o fim da guerra. Acho que a União Europeia deve dar prioridade à paz e a conseguir um cessar-fogo o mais rapidamente possível. E depois a uma situação que ponha fim à guerra, que acabe com o conflito. Os eurodeputados apelaram também aos governos da União Europeia para acelerarem a conclusão de uma nova ronda de sanções contra o Kremlin. Mas o voto não é vinculativo, o que significa que os Estados-membros podem, em última análise, optar por ignorá-lo ou não.
7 pessoas foram mortas em mais um tiroteio nos Estados Unidos, desta vez em Chesapeake, no estado da Virgínia, numa loja da cadeia de supermercados Walmart. Na conta Twitter da cidade foi publicada a confirmação do número de vítimas e confirmado também que o atirador está entre os mortos. Não se sabe ainda se suicidou ou foi abatido pelos agentes da polícia que acorreram ao local. E desconhecem-se também as motivações do crime. As autoridades anunciaram uma conferência de imprensa para mais informação. Jerusalém acordou esta manhã sacudida por 2 explosões em pontos diferentes da cidade. Uma pessoa morreu e pelo menos 15 ficaram feridas, uma das quais com gravidade. Ambas as explosões ocorreram em paragens de autocarro, uma à entrada da cidade, outra no colonato de Ramot. As autoridades falam de ataques terroristas e dizem que um dos explosivos se encontrava dentro de um saco. A polícia procura possíveis suspeitos. Os ataques ainda não foram reivindicados. O movimento palestiniano Hamas diz que são o preço dos crimes e agressões de Israel contra o povo palestiniano. Na ilha de Java, na Indonésia, 2 dias depois do sismo, mais equipas de resgate e voluntários chegam ao terreno para procurar vítimas entre os escombros. O tempo urge, dezenas de crianças estão ainda desaparecidas. A ONG Save the Children, que operava um programa na região, diz que a elevada incidência de jovens afetados pelo terremoto se deve a terem sido destruídas ou danificadas mais de 80 escolas. À medida que o tempo passa, fica mais difícil alimentar a esperança dos pais. A prioridade continua a ser a busca de sobreviventes, mas as necessidades das populações atingidas pelo terremoto estão a crescer. Alimentos, água e abrigos temporários são urgentes. Segundo os últimos números divulgados pelas autoridades, há 268 mortes confirmadas e mais de 150 pessoas ainda desaparecidas. Pelo menos 1 milhar de pessoas ficou ferida. Estes números poderão aumentar nos próximos dias, à medida que forem sendo removidos os escombros dos edifícios e das estradas que bloqueiam o acesso a áreas remotas. 22 mil casas ficaram destruídas ou danificadas e 58 mil pessoas estão deslocadas. Um sismo de magnitude 6.1 na escala de Richter sacudiu esta noite o noroeste da Turquia, junto ao Mar Negro, semeando o pânico na província de Dusce. Segundo o ministro turco da Saúde, há registro de pelo menos 46 feridos, um dos quais se encontra em estado grave. O epicentro registrou-se a cerca de 7 km de profundidade nas imediações da cidade de Golyaka e o abalo foi sentido na capital Ankara e até Istambul, a cerca de 200 km de distância. Dusce tem bastante presente ainda na memória o terremoto mortífero que abalou a região em novembro de 1999, com uma intensidade de 7.2, fazendo 710 vítimas mortais e perto de 2.700 feridos. A Grã-Bretanha, a França e a Alemanha condenaram a expansão do programa nuclear do Irão após o anúncio da República Islâmica de que estava a enriquecer ainda mais o urânio. Teherão responde em tom de provocação à moção apresentada pelos países ocidentais na Agência Internacional de Energia Atómica, anunciando estar agora a produzir urânio com 60% de pureza na central nuclear subterrânea de Fordow. Para além de Fordow, o país já está a enriquecer urânio a 60% na instalação nuclear de Natanz, o que significa que tem estoques de um metal radioativo cada vez mais próximos dos 90% necessários para produzir armamento. A notícia é mais um golpe nas esperanças de reavivar o Plano de Ação Global Conjunto, o tão falado Acordo do Nuclear Iraniano de 2015, que obrigava Teherão a limitar o enriquecimento de urânio a troco do levantamento de sanções ocidentais. O Supremo Tribunal dos Estados Unidos ordenou a entrega das declarações fiscais do ex-presidente Donald Trump a uma comissão do Congresso controlada pelos democratas. A decisão é um duro golpe para Trump, que durante anos tentou impedir que as suas declarações fiscais se tornassem públicas. A entrega das declarações fiscais é obrigatória para os presidentes. Trump devia tê-las divulgado assim que foi eleito. Permitem avaliar o cumprimento das regras fiscais e a responsabilidade pública presidencial.